Antes de começar essa história incrível, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos vídeos cheios de emoção, histórias reais e lições de vida que vão te inspirar e fazer refletir. Deixe seu like, compartilhe com quem vai gostar dessa jornada e prepare-se para mergulhar comigo em mais uma narrativa que vai mexer com o seu coração. Vamos juntos! O cheiro de terra molhada misturado ao óleo das armas era uma constante em nossas manhãs. Eu me lembro do silêncio tenso antes do primeiro disparo, do modo como o vento cortava a pele, trazendo consigo o sussurro das árvores e, às vezes, o eco distante de explosões. Mas, acima de tudo, lembro do orgulho que sentia ao vestir o uniforme negro, aquele que nos distinguia de todas as outras tropas. Éramos a Tropa Negra, a unidade que o inimigo temia e que o próprio exército olhava com uma mistura de respeito e desconfiança. E, por muito tempo, vencemos sem perder um só homem. Até o dia em que o alto comando decidiu que não deveríamos mais existir. Eu era apenas um garoto quando fui selecionado. Meu nome é Rafael, mas dentro da Tropa Negra, nomes próprios eram quase irrelevantes. Éramos chamados por números, códigos, funções. Eu era o 17, atirador de elite, olhos de águia, mãos firmes. Lembro do dia em que recebi a convocação, uma carta lacrada, entregue por um oficial de expressão dura. Meu pai, um homem simples do interior, olhou para mim com orgulho e medo. Minha mãe chorou baixinho, tentando esconder as lágrimas enquanto arrumava minha mochila. Eu não sabia o que esperar, mas sentia que estava prestes a fazer parte de algo grande. O treinamento foi brutal. Não havia espaço para fraqueza, hesitação ou dúvida. Os instrutores eram implacáveis, moldando nossos corpos e mentes para resistir ao impossível. Aprendemos a sobreviver com quase nada, a nos mover sem ser vistos, a atacar com precisão cirúrgica. A disciplina era absoluta. Qualquer deslize era punido com rigor. Mas, ao mesmo tempo, havia uma estranha camaradagem entre nós. Éramos irmãos de armas, forjados no mesmo fogo, unidos por um propósito maior. A primeira missão foi um teste de fogo. Um grupo rebelde havia tomado uma vila nas montanhas, fazendo reféns e ameaçando explodir uma represa próxima. O comando era claro: resgatar os civis, neutralizar a ameaça, sem baixas. Lembro do frio na barriga enquanto nos aproximávamos da vila, cada passo calculado, cada respiração controlada. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som abafado de nossas botas na lama. Quando o ataque começou, tudo aconteceu em segundos. Movíamos como sombras, surgindo onde menos esperavam, eliminando alvos com precisão. No final, todos os reféns estavam vivos, todos os rebeldes neutralizados. E nenhum de nós sequer arranhado. A notícia se espalhou rápido. A Tropa Negra era invencível, diziam. Missão após missão, repetíamos o feito. Infiltrações em território inimigo, resgates impossíveis, sabotagens cirúrgicas. Sempre voltávamos inteiros. O segredo estava na disciplina, no treinamento, mas também em algo mais, uma confiança cega uns nos outros, uma sincronia quase sobrenatural. Não éramos apenas soldados, éramos uma entidade única, uma máquina de guerra perfeita. Com o tempo, nosso nome começou a circular nos corredores do poder. Generais vinham nos observar, oficiais tentavam decifrar nosso método. Mas havia também olhares de desconfiança, sussurros sobre nossa lealdade, sobre o que faríamos se um dia nos voltássemos contra nossos próprios superiores. Eu percebia isso nos olhares, nos cochichos abafados quando passávamos. Mas, para nós, nada disso importava. Nossa missão era clara, nosso propósito inabalável. Havia, porém, um homem que se destacava entre todos, o Capitão Duarte. Ele era o coração da Tropa Negra, o líder que nos inspirava e protegia. Alto, de voz grave e olhar penetrante, Duarte era respeitado até pelos mais céticos. Ele conhecia cada um de nós, sabia nossos medos, nossas forças, nossas fraquezas. Era duro quando precisava, mas também sabia ouvir, aconselhar, motivar. Sob seu comando, sentíamos que nada poderia nos deter. Foi numa noite chuvosa que tudo começou a mudar.
Havíamos acabado de retornar de uma missão particularmente difícil, quando fomos convocados para uma reunião de emergência. O clima na sala era pesado. Oficiais do alto comando estavam presentes, rostos fechados, olhares frios. O general Moreira, um homem conhecido por sua rigidez, tomou a palavra. A tropa negra tem cumprido seu papel com excelência. Ele começou, a voz sem emoção. Mas há preocupações quanto à autonomia e ao poder que vocês vêm acumulando. O exército é feito de hierarquia, de obediência. Não podemos permitir que uma unidade, por mais eficiente que seja, se torne uma força à parte. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu olhei para Duarte, buscando alguma reação. Ele manteve o rosto impassível, mas seus olhos ardiam de indignação. O que isso significa, senhor? Perguntou Duarte, a voz controlada. Significa que esta será a última missão da tropa negra. Após sua conclusão, a unidade será dissolvida. Cada um de vocês será transferido para diferentes batalhões. A partir de agora, vocês são soldados comuns. A notícia caiu como uma bomba. Eu senti o chão sumir sob meus pés. Olhei ao redor, vi o choque estampado nos rostos dos meus companheiros. Alguns cerraram os punhos, outros baixaram a cabeça. Ninguém ousou protestar abertamente, mas a revolta era palpável. Naquela noite, o alojamento estava mergulhado em silêncio. Ninguém conseguia dormir. Eu fiquei deitado, encarando o teto, tentando processar o que havia acontecido. A tropa negra era tudo o que eu conhecia, tudo pelo que havia lutado. A ideia de ser apenas mais um soldado, de perder aquela irmandade, era insuportável. Duarte nos reuniu ao amanhecer. Seu rosto estava cansado, mas sua voz era firme. Eles podem tentar nos separar, mas ninguém pode apagar o que construímos juntos. Vamos cumprir essa última missão com a mesma excelência de sempre. E, aconteça o que acontecer, lembrem-se, somos a tropa negra. Isso ninguém pode tirar de nós. A última missão era arriscada, infiltrar-se em território inimigo para destruir um depósito de armas químicas. O local era fortemente protegido, e qualquer erro poderia ser fatal. Mas, como sempre, nos preparamos meticulosamente. Estudamos mapas, simulamos cenários, revisamos cada detalhe. A tensão era maior do que nunca, mas também havia uma determinação silenciosa. Era nossa despedida, e queríamos sair de cabeça erguida. A noite da operação chegou. O céu estava encoberto, a lua escondida atrás de nuvens pesadas. Avançamos em silêncio, cada um em sua posição, comunicando-se apenas por gestos. O depósito era um labirinto de corredores e guardas armados. Movíamos como fantasmas, eliminando obstáculos sem alarde. Quando chegamos ao alvo, plantamos os explosivos e recuamos rapidamente. Foi então que tudo desmoronou. Um alarme soou, alto e estridente. Em segundos, o local foi tomado por soldados inimigos. O tiroteio foi intenso, mas mantivemos a calma, recuando em formação. Conseguimos sair do complexo, mas, ao chegar ao ponto de extração, fomos surpreendidos. O helicóptero que deveria nos resgatar não estava lá. Em vez disso, uma mensagem de rádio, fria e impessoal. A missão foi abortada. Vocês estão por conta própria. O choque foi imediato. Duarte tentou contato com o comando, mas só recebeu estática em resposta. Estávamos sozinhos, cercados, sem apoio. Era como se tivessem nos condenado à morte. Eles nos traíram, murmurou um dos meus companheiros, a voz embargada. Duarte reuniu todos, o olhar duro. Não vamos morrer aqui. Somos a tropa negra. Vamos sair dessa, juntos. O que se seguiu foi uma fuga desesperada. Usamos tudo o que havíamos aprendido: camuflagem, silêncio, trabalho em equipe. Avançamos por florestas, atravessamos rios, evitamos patrulhas. A cada passo, o perigo era iminente. Mas, milagrosamente, ninguém se feriu. Era como se a própria sorte estivesse do nosso lado. Depois de dias de fuga, exaustos e famintos, finalmente cruzamos a fronteira de volta ao nosso território.
Fomos recebidos com frieza. Oficiais nos esperavam, prontos para nos dispersar. Não houve medalhas, nem homenagens. Apenas ordens secas, cada um para um lado, sem direito a despedidas. Eu fui enviado para um batalhão no interior, longe de tudo e de todos. Os dias se arrastavam, monótonos, sem propósito. Sentia a falta dos meus irmãos, da adrenalina das missões, do orgulho de fazer parte de algo maior. Às vezes, sonhava com aqueles dias, acordando com o coração acelerado e uma sensação de vazio impossível de preencher. O tempo passou, mas a ferida nunca cicatrizou. Ouvi dizer que alguns dos meus companheiros se adaptaram, outros não. Alguns pediram baixa, outros desapareceram. Duarte, dizem, foi transferido para um cargo administrativo, longe do campo de batalha. Nunca mais o vi. Anos depois, recebi uma carta anônima. Dentro, apenas uma frase: a tropa negra vive enquanto houver memória. Sorri, sentindo uma lágrima escorrer pelo rosto. Porque, no fundo, sabia que era verdade. Podiam ter nos separado, apagado nosso nome dos registros, mas nada poderia apagar o que vivemos juntos. Hoje, quando caminho sozinho pelo quartel, ainda sinto o peso do uniforme negro, o calor da camaradagem, o orgulho de ter feito parte da tropa negra. E, mesmo que o mundo tenha decidido que não deveríamos mais existir, sei que, em algum lugar, cada um de nós carrega essa chama acesa no peito. Às vezes, me pego olhando para o horizonte, imaginando se um dia voltaremos a nos reunir. Talvez não como soldados, mas como irmãos. Porque, no fim, é isso que éramos. Uma família forjada na guerra, destruída pelo medo dos poderosos, mas eternizada na memória de quem sobreviveu. E, enquanto houver alguém para contar nossa história, a tropa negra jamais será esquecida. Mas, para entender de verdade o que foi a tropa negra, é preciso voltar ao início, aos dias em que tudo parecia possível, quando a vitória era certa e a morte, apenas uma sombra distante. Lembro do primeiro dia de treinamento, do cheiro de suor e terra, do som das botas marchando em uníssono. Éramos 20, escolhidos a dedo entre centenas. Cada um com uma história, um motivo para estar ali. Havia o Silva, ex-policial, olhar desconfiado e mãos calejadas. O Costa, filho de militar, sempre tentando provar seu valor. O Almeida, o mais novo, sempre sorrindo, mesmo nos piores momentos. E tantos outros, cada um trazendo consigo um pedaço do mundo lá fora. O treinamento era mais do que físico, era psicológico. Queriam nos quebrar, para depois nos reconstruir. Passávamos dias sem dormir, semanas sem ver a luz do sol. Aprendíamos a confiar uns nos outros, a depender do grupo para sobreviver. Não havia espaço para egoísmo ou vaidade. Se um caía, todos caíam. Se um vencia, todos venciam. Duarte era o fio que nos mantinha unidos. Ele não gritava, não ameaçava. Sua autoridade vinha do exemplo, da coragem silenciosa. Lembro de uma noite em que um de nós, o Borges, desabou de exaustão. Duarte se ajoelhou ao lado dele, colocou a mão em seu ombro e disse, baixinho: ninguém fica para trás. Ou todos, ou nenhum. Aquela frase virou o nosso lema. E, de fato, nunca deixamos ninguém para trás. Em cada missão, em cada emboscada, em cada retirada, a prioridade era sempre o grupo. Talvez por isso nunca tenhamos perdido um só homem. Nossa força estava na unidade, na confiança absoluta. Com o tempo, fomos nos tornando lenda. O inimigo nos temia, os aliados nos invejavam. Mas, quanto mais sucesso tínhamos, mais crescia a desconfiança do alto comando. Começaram a nos isolar, a limitar nossos recursos, a nos vigiar de perto. Mas nada disso nos impedia. Enquanto estivéssemos juntos, éramos invencíveis. Até que veio a última missão. Naquela noite, antes de partir, nos reunimos em silêncio. Ninguém precisava falar. O olhar de cada um dizia tudo: orgulho, medo, tristeza. Sabíamos que era o fim, mas também sabíamos que sairíamos de cabeça erguida. A infiltração foi perfeita, como sempre. Movíamos como sombras, cada um cumprindo seu papel com precisão.
Mas, quando o alarme soou e percebemos que havíamos sido abandonados, algo mudou dentro de nós. Não era apenas a sensação de traição, era a certeza de que, para o alto comando, éramos descartáveis. A fuga foi um teste de tudo o que havíamos aprendido. Usamos cada truque, cada lição, cada gota de coragem. E, mesmo assim, houve momentos em que achei que não conseguiríamos. Lembro de uma noite, escondidos em uma caverna, famintos e exaustos. O Almeida, sempre otimista, tentou animar o grupo. Quando sairmos daqui, a primeira coisa que vou fazer é comer um prato de feijoada. Daquelas bem gordas, com bastante linguiça. Rimos, mesmo sabendo que talvez nunca mais víssemos uma feijoada. Mas aquele riso nos deu forças para continuar. Quando finalmente cruzamos a fronteira, o alívio foi imenso. Mas a recepção fria, quase hostil, foi um golpe duro. Não éramos mais heróis, éramos um problema a ser resolvido. Cada um foi enviado para um canto, sem direito a despedidas, sem reconhecimento. No batalhão para onde fui transferido, tentei me adaptar. Mas era impossível. Os outros soldados me olhavam com desconfiança, como se eu fosse uma ameaça. Os oficiais evitavam contato, temendo que eu trouxesse problemas. Senti-me sozinho, isolado, como se uma parte de mim tivesse morrido. Às vezes, sonhava com os velhos tempos. Via o rosto de Duarte, ouvia a risada do Almeida, sentia o cheiro da terra molhada. Acordava com o coração apertado, tomado por uma saudade impossível de explicar. O tempo passou, mas a dor não diminuiu. Tentei seguir em frente, construir uma nova vida. Mas, no fundo, sabia que nunca seria o mesmo. A Tropa Negra era mais do que uma unidade. Era uma família, um propósito, uma razão para lutar. Quando recebi a carta anônima, anos depois, senti uma onda de emoções. Alguém ainda se lembrava, ainda carregava aquela chama. Sorri, sentindo uma lágrima escorrer pelo rosto. Porque, no fundo, sabia que era verdade. Podiam ter nos separado, apagado nosso nome dos registros, mas nada poderia apagar o que vivemos juntos. Os dias que se seguiram à dissolução da Tropa Negra foram os mais longos da minha vida. Acordava cedo, como sempre, mas agora o silêncio do alojamento era diferente. Não havia mais o burburinho dos meus irmãos de farda, nem o som das piadas do Almeida, nem o olhar atento do Silva, sempre o primeiro a notar qualquer movimento estranho. O café da manhã era tomado em silêncio, entre soldados que não me conheciam e que, na maioria das vezes, evitavam contato visual. Eu era uma sombra de mim mesmo, um estranho em meio a estranhos. No início, tentei me adaptar. Cumpria minhas funções com rigor, mantinha a disciplina, evitava chamar atenção. Mas era impossível não sentir o vazio. O trabalho era mecânico, sem propósito. As missões eram simples, quase banais, e a sensação de inutilidade me corroía por dentro. À noite, deitava na cama e encarava o teto, tentando lembrar do tempo em que cada dia era uma batalha pela sobrevivência, em que cada vitória era celebrada como um milagre. Foi nesse período que comecei a escrever. No início, eram apenas anotações soltas, memórias fragmentadas. Mas, aos poucos, as palavras foram se tornando um refúgio, uma forma de manter viva a chama da Tropa Negra. Escrevia sobre as missões, sobre os companheiros, sobre o que sentia. Era como se, ao colocar tudo no papel, eu pudesse impedir que o tempo apagasse nossa história. Certa noite, enquanto escrevia, ouvi passos se aproximando. Era o sargento do batalhão, um homem rígido, de poucas palavras. Ele parou ao meu lado, olhou para o caderno e perguntou, sem rodeios: "O que está escrevendo aí, 17?" Hesitei por um instante, mas decidi ser honesto. "Memórias, senhor. Da Tropa Negra." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois assentiu. "Dizem que vocês eram bons. Muito bons. Éramos uma família, senhor." Ele me olhou nos olhos, e por um breve momento vi algo diferente em seu olhar. Talvez respeito, talvez inveja. Depois, virou-se e foi embora, sem dizer mais nada. Aquela breve troca me fez perceber que, mesmo ali, isolado, a história da Tropa Negra ainda causava impacto.
Havia rumores, histórias, lendas. Alguns diziam que tínhamos pacto com a morte, outros que éramos máquinas sem alma. Mas ninguém sabia a verdade. Ninguém sabia o que era estar lá, sentir o medo, a adrenalina, a confiança absoluta nos companheiros. Com o tempo, comecei a receber cartas. Algumas vinham de antigos membros da tropa, outras de soldados que haviam ouvido falar de nós. Eram palavras de saudade, de admiração, de revolta. Muitos não haviam conseguido se adaptar à nova vida. Alguns haviam pedido baixa, outros haviam se perdido no álcool, nas drogas, na solidão. A dissolução da tropa não havia apenas destruído uma unidade, havia destruído vidas. Um dia, recebi uma carta de Duarte. Era curta, direta, como ele sempre foi. 17. Espero que esteja bem. Sei que não está fácil para nenhum de nós. Mas quero que saiba que tenho orgulho do que fizemos. Não deixe que apaguem nossa história. Duarte. Li e reli aquelas palavras dezenas de vezes. Era como se, por um instante, tudo fizesse sentido de novo. Duarte era o nosso pilar, e mesmo agora, separado de nós, ainda conseguia nos dar forças. Foi então que decidi que não podia mais viver daquela forma. Não podia deixar que a tropa negra morresse em silêncio, esquecida nos cantos escuros da memória militar. Comecei a procurar meus antigos companheiros. Usei contatos, favores, até mesmo redes sociais. Aos poucos, fui encontrando um a um. Silva estava trabalhando como segurança em um banco, infeliz, mas sobrevivendo. Almeida havia voltado para a casa dos pais, no interior, tentando reconstruir a vida. Costa havia desaparecido, ninguém sabia ao certo onde estava. Outros estavam espalhados pelo país, cada um lutando à sua maneira para seguir em frente. Organizei um encontro. Não foi fácil convencer todos, mas, no fim, conseguimos reunir metade da antiga tropa em um sítio afastado, longe dos olhos do exército. Quando nos vimos, foi como se o tempo tivesse parado. Abraços apertados, risos, lágrimas. Por algumas horas, éramos de novo a tropa negra. Sentamos em volta de uma fogueira, como fazíamos nas missões. Cada um contou sua história, suas dificuldades, suas saudades. Falamos de Duarte, de como ele havia sido transferido para um cargo burocrático, longe de tudo que amava. Falamos dos que não estavam ali, dos que haviam se perdido pelo caminho. Eles tinham medo de nós, disse Silva, a voz rouca. Não do que éramos, mas do que podíamos nos tornar. Mas nunca fomos ameaça para eles, respondeu Almeida. Só queríamos fazer nosso trabalho, proteger uns aos outros. O problema é que éramos bons demais, completou o outro. E isso assusta quem está no poder. Ficamos em silêncio por um tempo, olhando as chamas dançarem. Eu sentia uma mistura de tristeza e orgulho. Tristeza pelo que havíamos perdido, orgulho pelo que havíamos sido. Naquela noite, decidi que precisava fazer mais. Não bastava lembrar, era preciso contar nossa história. Comecei a escrever um livro, usando as anotações que havia feito ao longo dos anos. Escrevi sobre o treinamento, as missões, a camaradagem, a traição do alto comando. Escrevi sobre o que significava ser parte da tropa negra. O processo foi doloroso. Reviver cada momento, cada perda, cada vitória, era como abrir uma ferida antiga. Mas também era libertador. Ao colocar tudo no papel, sentia que estava fazendo justiça à nossa história. Enviei o manuscrito para algumas editoras, mas a maioria recusou. Diziam que era perigoso, que poderia causar problemas. Mas não desisti. Publiquei por conta própria, em uma tiragem pequena, distribuindo entre amigos, familiares, antigos companheiros de farda. O livro começou a circular, primeiro entre militares, depois entre civis. Recebi mensagens de pessoas que haviam servido em outras unidades, de familiares de soldados, de jovens que sonhavam em entrar para o exército. Muitos diziam que, pela primeira vez, entendiam o que era ser soldado, o que era perder uma família sem perder um só homem. O sucesso do livro chamou a atenção. Fui convidado para dar palestras, entrevistas, participar de debates.
No início, hesitei. Não gostava dos holofotes, preferia o anonimato. Mas percebi que era uma oportunidade de dar voz àqueles que haviam sido silenciados. Em uma dessas palestras, reencontrei Duarte. Ele estava mais velho, cabelos grisalhos, mas o olhar era o mesmo. Quando me viu, sorriu e me abraçou. Você fez o que eu nunca tive coragem de fazer. 17, disse ele. Contou a verdade. Conversamos por horas, relembrando os velhos tempos, falando dos companheiros, das missões, das cicatrizes que carregávamos. Duarte me contou que, mesmo no cargo administrativo, nunca deixou de lutar por nós. Tentou, sem sucesso, reverter a decisão do alto comando, proteger os membros da Tropa Negra. Mas o sistema era implacável. Eles tinham medo do que não podiam controlar, disse ele, com amargura. E nós éramos incontroláveis, porque éramos livres. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha mente. Éramos livres. Não porque desobedecíamos ordens, mas porque nossa lealdade era uns aos outros, não ao poder. E isso, para quem vive de controlar, é inaceitável. Com o tempo, a história da Tropa Negra foi ganhando força. Outros soldados começaram a contar suas próprias histórias, a denunciar abusos, a exigir respeito. O exército, pressionado, tentou abafar o movimento, mas era tarde demais. A verdade já havia sido lançada ao vento. Recebi ameaças, tentativas de intimidação, mas não me calei. Sabia que, se desistisse, tudo o que havíamos vivido teria sido em vão. Continuei escrevendo, falando, lutando. Não por vingança, mas por justiça. Anos se passaram. Muitos dos antigos membros da Tropa Negra seguiram caminhos diferentes. Alguns conseguiram reconstruir a vida, outros não. Mas todos carregavam, de alguma forma, a marca do que havíamos sido. Hoje, olho para trás e vejo uma trajetória de dor, mas também de orgulho. Sei que nunca mais serei o mesmo, que a Tropa Negra foi, e sempre será, a parte mais importante da minha vida. Às vezes, ainda sonho com aqueles dias, com o cheiro da terra molhada, com o som das botas marchando em uníssono. E, quando acordo, sei que, enquanto houver memória, a Tropa Negra viverá. Mas a história não termina aqui. Porque, mesmo depois de tudo, ainda perguntas sem resposta, feridas que nunca cicatrizaram, verdades que nunca vieram à tona. Certa vez, recebi uma mensagem anônima. Era curta, enigmática. Nem tudo foi dito. Procure por Costa. Aquilo me intrigou. Costa havia desaparecido logo após a dissolução da tropa, e ninguém sabia ao certo o que havia acontecido com ele. Decidi investigar. Usei todos os recursos que tinha, falei com antigos contatos, vasculhei registros. Descobri que Costa havia sido transferido para uma unidade de operações especiais, em uma missão secreta. Depois disso, sumiu do mapa. Alguns diziam que havia morrido em combate, outros que havia desertado. Não consegui descansar enquanto não descobrisse a verdade. Viajei até a última base onde ele havia servido, conversei com soldados, oficiais, moradores locais. Aos poucos, fui montando o quebra-cabeça. Descobri que Costa havia sido usado como bode expiatório em uma operação fracassada. O alto comando precisava de um culpado, e ele, por ser ex-membro da Tropa Negra, era o alvo perfeito. Foi acusado injustamente, preso, torturado, até que, um dia, simplesmente desapareceu. A notícia me revoltou. Mais uma vez, o sistema destruía quem não podia controlar. Mais uma vez, a Tropa Negra pagava o preço por sua excelência. Decidi contar a história de Costa. Escrevi um novo livro, denunciando o que havia acontecido. O impacto foi imediato. A opinião pública se voltou contra o exército, exigindo respostas. Investigações foram abertas, oficiais foram afastados, processos foram instaurados. Não trouxe Costa de volta, mas, pela primeira vez, senti que estávamos fazendo justiça. Que, mesmo separados, ainda podíamos lutar juntos. Hoje, a Tropa Negra é lembrada não apenas como uma unidade de elite, mas como um símbolo de resistência, de lealdade, de coragem. Nossa história inspira jovens,
desafia o poder, incomoda os acomodados. E, enquanto houver alguém disposto a lutar pela verdade, a tropa negra viverá. Às vezes, me pergunto o que teria acontecido se o alto comando não tivesse decidido encerrar nossa existência. Talvez tivéssemos continuado vencendo, sem perder um só homem. Talvez tivéssemos nos tornado uma ameaça real ao poder. Talvez tivéssemos sido destruídos de outra forma. Mas, no fim, nada disso importa. O que importa é o que fomos, o que somos, o que deixamos como legado. E, enquanto houver memória, enquanto houver coragem, enquanto houver alguém disposto a contar nossa história, a tropa negra jamais será esquecida. Porque, no fundo, somos todos soldados de uma guerra maior. A guerra pela verdade, pela justiça, pela dignidade. E essa, meus amigos, é uma guerra que nunca termina. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar essa história até o final. Se gostou, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Isso me ajuda demais a continuar trazendo conteúdos emocionantes e histórias que tocam o coração. Agora, quero saber de você. O que achou dessa história? Você já viveu ou conheceu alguém que passou por algo parecido? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe sua opinião, suas experiências ou até mesmo sugestões de temas para os próximos vídeos. Eu leio todos os comentários e adoro essa troca com vocês. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e, claro, conferir a descrição do vídeo para mais informações e novidades do canal. Até a próxima!